querido amigo da família Pax. Começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Hoje conversando com o nosso amigo egiptólogo Rafat Khalifa, que mora lá no Cairo, no Egito. É o nosso guia. Quando nós estamos lá, nos conhecemos há muitos anos, fizemos vários grupos com ele. E ele está visitando o Brasil dessa vez. Ontem ele fez um dia maravilhoso aqui, uma apresentação que foi incrível. Tivemos muitas pessoas presentes. E como a gente não conseguiu registrar nem documentar, eu falei, Rafat, vem amanhã, se você puder, para a gente fazer uma entrevista e pelo menos ficar sedimentado e gravado tudo aquilo que você tem para compartilhar com as pessoas aqui nesse ano 2017. Obrigada por estar de volta e obrigada por estar com a gente aqui na Pax. Muito obrigado, estou muito feliz de ter essa oportunidade de estar com vocês de novo. Pois é. Como é que você está sentindo assim, as pessoas? Ontem foi muito legal, todo mundo adorou, todo mundo ficou super animado, né? Na verdade, eu não esperava primeiro tantas pessoas assistirem pois a palestra. Eu também, foi lindo. E também não esperava, eu sabia que as pessoas gostam do Egito, gostam das culturas antigas, da história, das pirâmides, dos faraós, essa coisa toda já sabia faz sempre durante a minha vida profissional. Mas ontem eu vi as pessoas reagiram com muita felicidade, com muita satisfação, ficaram muito felizes de aprender coisas novas. Então, isso, na verdade, isso transmite para mim muita felicidade e muita satisfação também. Claro. Pois é, eu também, eu adorei, porque as pessoas interagiram o tempo inteiro, e você é muito didático, né? Ele é um excelente professor, e ele sabe muito, e ensina de forma sucinta, objetiva, clara, rápida, o que foi bem legal. Adorei o PowerPoint que você preparou, com alguns tópicos que conta a história do Egito. Então, eu queria que você compartilhasse com os nossos amigos aqui da internet, da família Pax, exatamente a trilogia, os principais deuses egípcios. Podemos começar assim? Claro. Porque daí fica registrado para quem ainda não foi ao Egito, porque lá é um local que eu estive 14 vezes, vale a pena, vou voltar mais 14 mil, se Deus quiser, Saint Germain permitir. Logo, até o final do ano, aqui em 2017, a gente vai ter um super grupo da Pax, então você vai preparando aí a sua energia, porque tudo começa no coração, junto com o Rafat lá, que é a pessoa que nos guia e que nos explica absolutamente tudo. Vamos falar então sobre os deuses egípcios, a trilogia, para iniciar. Bom, são muitos deuses, e podemos até falar que é uma família de deuses, que são os responsáveis de tudo e de todos, segundo a crença e a religião dos egípcios da antiguidade. A partir da criação do mundo até toda a época faraônica, sempre tinha em todo o templo egípcio 3 deuses, uma trindade de 3 deuses. O deus criador, Osíris, um dos deuses mais importantes, Osíris. Tem o deus Ra, que é o sol, a luz, a iluminação, também um deus muito importante. Tem as deusas também, Ísis, tem Maat. Na verdade, Maat é a deusa da justiça, que esse justiça. ano está totalmente em voga, porque entrou Saturno pela astrologia, que é a energia da justiça, por 36 anos. Pois é. Então, Maat vai estar super ocupada agora nos próximos 36 anos também. A deusa da justiça, não é? A deusa de muitos sentidos, de muitos significados. A deusa que o nome dela significa justiça, que o nome dela significa direito, que o nome dela significa equilíbrio, que o nome dela, Maat, significa pluma ou pena, aquela pena ou pluma dos pássaros, que é das coisas simbólicas mais leves, de peso, para simbolizar que o bem tem que ter esse peso tão leve, tão fácil de carregar, etc. Então, é uma deusa de muita importância na cultura e na civilização dos egípcios da antiguidade. E o interessante é que ela não tem templo. Não tem templo, é verdade, pois mas é. se adora em todos os templos. Ela está pintada em todas as paredes. Se venera em todos os templos. Que ela legal. não tem um templo específico, mas está presente em todos os templos faraônicos. Que lindo. Já que a gente está falando dos templos, eu gostaria que você explicasse para as pessoas que ainda não foram, por que alguns templos ainda são coloridos? Azul e vermelho e rosa. Na verdade, primeiro eu preciso dizer que eles tinham muita habilidade em fabricar as cores que usavam para a pintura. E ainda tinham muita honestidade no trabalho, trabalhavam com muito amor para pintar, fazer as esculturas, fazer os desenhos nas paredes dos templos, etc.
E é por isso que as cores são de pedras preciosas, naturais. Ai, que chique, olha, as cores são de pedras preciosas, então, muito chique mesmo. Pois é. Por isso que dura tudo isso, né? Por isso dura, porque é natural. 5.000 anos, né? Tem a cultura egípcia. Não é pigmento artificial, Entendi. São coisas naturais. O azul, por exemplo, é da pedra de lápis lazuli. A cor de turquesa é da turquesa, essa cor celeste é da turquesa. A cor vermelha é da pedra do coral, a cor verde é da malaquita. Então, eles aproveitavam as pedras preciosas que estão no território egípcio e na península do Sinai, que faz parte do Egito, onde eles iam para fazer escavação à procura destas pedras e usavam essas pedras em muitas coisas. Entre essas coisas é pintar as paredes, os desenhos que estão nos templos, etc. As partes que estão bem conservadas nos templos faraônicos são normalmente as partes que têm teto. Que não ficou ao relento, né? Se bem que lá não chove muito. Que não muito. fica a mostra muito ao sol, por exemplo. Ou apesar de pouca chuva, que passa de vez em quando no inverno do Egito, mas também essa chuva pode estragar também essas cores. Mas então, quanto mais protegida a parte monumental, mais conservada ou melhor conservada a pintura e as cores. Pois é, e realmente é muito lindo, né? Você falou da Península do Sinai, então vamos falar sobre o monastério de Santa Catarina e o Monte Sinai, onde Moisés recebeu a Tábua dos 10 Mandamentos, que faz parte sempre dos nossos pacotes. A gente dorme em Sharm el-Sheikh, ali no Mar Vermelho, num hotel super lindo, que fica em frente a uma barreira de corais. Então você pode estar do outro lado, assim, você vai para a praia e você mergulha ou vê por cima, e você vê aqueles peixes coloridos maravilhosos, mas quando você coloca a sua cabeça dentro do oceano, com máscara, é claro, né? Não precisa de tanque, mas o snorkel, pelo menos, você enxerga aquela barreira de corais com aquelas cores daquelas energias fosforescentes. Eu nunca vou esquecer, a primeira vez que eu vi aquilo mexeu muito comigo. E aí a gente vai até o Sinai para poder conhecer o monastério de Santa Catarina, e é onde Moisés recebeu a Tábua dos 10 Mandamentos. Queria que você falasse da importância desse local sagrado, não só para os peregrinos brasileiros, mas do mundo, porque tem muita gente que vai lá, não é todo dia? Pois é. Primeiro, a Península do Sinai é uma parte do Egito que podemos dizer que tem todos os tipos de turismo que o Egito tem. Pois turismo cultural tem muitos lugares que são de cultura e até de monumentos de história. O turismo de praia, de mergulho, a cidade mais famosa do mundo e mais importante do mundo para o mergulho se chama Sharm el-Sheikh, que fica no sul dessa península, a Península do Sinai. Sharm el-Sheikh é tão importante de maneira que os mergulhadores profissionais do mundo a chamam a Meca dos mergulhadores, que é o centro mais importante de todo mergulhador do mundo inteiro. E isso não significa que só mergulhadores que viajam a essa cidade, qualquer pessoa, não precisa ser profissional, pode ir lá para ver uma transparência fantástica de água tão azul por longe, e quando fica perto, a visibilidade chega a 20, 30 metros. Então, vocês até, quem está ouvindo a gente agora, pode imaginar que ficando só sem entrar na água, pode ver o fundo do mar, pode ver os corais, pode ver espécies de peixes muito únicas e raras nessa parte do mar. Isso não tem nada a ver com a pergunta que você acabou de fazer. Não, mas não faz mal, faz parte, porque é ali que a gente dorme, né? Muito importante. Vamos colocar mais para cima aqui. É isso? Bom, também uma coisa muito importante é o turismo espiritual e o turismo religioso, que é essa parte onde tem o Monte Sinai, onde tem o mosteiro de Santa Catarina, na verdade é o conjunto de muita crença, é o conjunto de muita religião, pois a parte do judaísmo está lá, com a história de Moisés e aquela subida ao Monte Sinai, onde recebeu os 10 mandamentos, e a história dele com o seu povo também. Com certeza todo mundo sabe a história quando o povo passou 40 anos perdido naquele deserto do Monte Sinai. A parte do cristianismo, pois Jesus Cristo,
quando fugiu, aquela fuga da Terra Santa para o Egito, passaram pelo Sinai. Então a Virgem Maria, Cristo e Pai José passaram por essa península, então deixaram também as marcas deles e os lugares sagrados, onde até hoje muitos grupos vão para visitar e conhecer. Até o islamismo, que passou para todo o continente africano, passou por essa península. Então, para chegar à religião islâmica a todos os países do norte de África e ainda para outros países, como Nigéria, por exemplo, Senegal e outros países da África subsaariana, passou por esta península. Um dos monumentos mais importantes, com certeza, é o Mosteiro de Santa Catarina. O Mosteiro de Santa Catarina no Sinai. Santa Catarina é o nome de uma cidade muito mais antiga do que Santa Catarina daqui, do que o estado daqui. Como muitas coisas passaram no mundo, então tem muitas cidades e bairros em outras cidades que têm o mesmo nome. Mas Santa Catarina é uma cidade pequena, de pouquíssimos habitantes, no Sinai, mas é tão famosa por este mosteiro de uma santa que, na verdade, nasceu em Alexandria, e o corpo dela, segundo a tradição cristã, chegou até escolher o lugar mais sagrado, o mais importante do Egito, segundo a história sagrada que os padres contam. Chegou até escolher essa parte onde o imperador Constantino e a sua mãe, Santa Helena, resolveram construir esse mosteiro que está até hoje nesse lugar, para contar duas coisas importantes: a importância histórica e a fé. E a fé que muitos, posso dizer que até todos os que acreditam na família sagrada, no Cristo, na história de judaísmo também, essa parte de Moisés, etc. Tudo está nesse pedaço que é uma parte dessa península do Sinai. Um sentimento fantástico. A pessoa apenas chegando lá nessa parte, que você sente diferente. Já você pega a estrada, quando chegar nessa cidade, você tem um sentimento diferente, um sentimento de muita fé, qualquer que seja a sua crença, qualquer que seja a sua religião. É um lugar de muita paz, de muita fé, de muita... Até as pessoas que moram nessa cidade parece que pegaram esse sentimento e ficaram na vida, no ritmo de vida de dia a dia, muito tranquilos. E é lindo mesmo. E ali tem aquela árvore, né, que é a sarça ardente. Como é isso? Pois é, é da família ou é a mesma, desde a época do Moisés? É assim, na verdade tem muita coisa que se conta sobre uma árvore que está no pátio desse mosteiro. A árvore se chama a sarça ardente. Tem a ver com a história de Moisés, quando teve uma conversa com Deus, quando falava com Deus, um diálogo entre ele e Deus, e que pediu de Deus ver ele com os olhos, queria ter esse desejo realizado de ver ele com Deus. Aí Deus ficou tão carinhoso com ele e falou para ele que não iria aguentar ver ele fisicamente. E aí falou para ele: olha, eu vou aparecer para essa árvore, para essa sarça, só para você ter a ideia como seria a situação, só para entender que não posso aparecer para você. Aí Deus apareceu para essa árvore, aí pegou fogo. Quando pegou fogo, teve incêndio. Essa árvore, na verdade, mais tarde continuou dando folhas verdes. E segundo a tradição cristã, até hoje tem folhas verdes nessa árvore. Pode ser de girassóis da mesma raiz antiga, a mesma raiz antiga, mas de toda maneira, até hoje, essa árvore está no mosteiro de Santa Catarina. É um dos lugares mais importantes que os turistas, a primeira coisa que pergunta quando entra no mosteiro, onde que fica a árvore para a gente ver e tirar fotografias
e registrar este momento importante da nossa viagem. E para rezar, né? Porque eu rezo ali na frente. Para rezar. Se bem que ela fica fechada, né? A gente está ao vivo no Face também? As pessoas podem fazer pergunta? Então, olha, você que está com a gente ao vivo aí através do Face Live, se você quiser perguntar alguma coisa sobre egiptologia, templos do Egito, sobre o que você quiser da espiritualidade ligada a esse momento atual, você manda um e-mail para a gente, é tvpax@pax.org.br, ou escreve no Face, ou no post do Face, você escreve, que a Glaucia vai estar aqui passando para a gente, e o Rafat responde para você, tá bom? Muito legal. E lá é muito forte mesmo, né? A energia realmente é demais. E sabe a última vez que eu estive lá, o Rafat, eu lembro uma pedra, antes da gente chegar, no meio da estrada, e é uma pedra muito grande ali do lado direito. Eu amo pedra, montanha, tudo que é natureza, né? E eu sinto mesmo que ali nada foi modificado. Tudo deve ser daquela época. Primeiro, porque é tão longe chegar, né? Porque mesmo de Sharm el-Sheikh até lá, o quê? 1h30, 2 de carro? Quanto? Para chegar do Cairo. Não, quando a gente está no Mar Vermelho, Sharm el-Sheikh de Sharm el-Sheikh até Santa Catarina, umas 3 horas. 3 horas, eu achei que fosse 1h30, 2. Faz tempo que eu não vou. 3 horas de viagem. Então, é 3 horas no deserto mesmo, subindo uma colinazinha, né? Porque não é bem uma grande montanha ainda, até onde a gente vai. Eu preciso depois quem avisar quer que sobe. os habitantes da península são pouquíssimos. Uma península inteira... É desertaço, é deserto mesmo. Não chega a 1 milhão de habitantes. Não chega a isso. E isso facilitou deixar todas as coisas naturais conservadas. E as pessoas também não se movem muito, não tem muito movimento de uma cidade para outra, porque também uma coisa está bem longe da outra. Então, tem muitos turistas, por exemplo, que ficam em Sharm el-Sheikh sem pegar essa estrada até ir a Santa Catarina, até o Monte Sinai. E por isso as coisas que estão na estrada, como você está comentando, são coisas naturais. Ficaram como estavam sempre. E isso é lindo, realmente. E eu lembro que a gente dormiu num hotel ali, porque teve um pessoal que subiu, né, de madrugada, para subir o Monte Sinai e depois para descer e ver o nascer do sol. Essa parte não é para mim, eu vou e fico esperando todo mundo. Mas para quem quer ir, como é isso? Quanto tempo demora? Assim, vamos explicar. Na verdade, é uma subida a uma montanha muito importante e famosa no mundo inteiro, a subida ao Monte Sinai. Essa subida acontece por vários motivos. Ou motivo religioso, espiritual, ou motivo de aventura até, de ficar em contato com a natureza, com montanha, com ver um lugar virgem, com o céu azul, assim, com estrelas, sem poluição, sem muita iluminação, etc. Então, é por estes dois motivos o turismo acontece nessa subida. Como funciona? Tem hotéis, tipo, parecem pousadas mesmo, porque hotéis são hotéis, vamos dizer, rústicos, porque o próprio turista exige isso, gosta disso. Ficam nos hotéis, normalmente chega a umas 6 horas da tarde, os grupos no hotel, toma banho, descansa, janta, fica assim a ver umas tendas bonitas de beduínos à volta do hotel. Mais ou menos meia-noite, a 1, depois de meia-noite, começam as pessoas a fazer essa subida ao Monte Sinai. A pé, né? Vai subindo a pé. A pé. E preciso avisar também que é subir, porque as pessoas pensam que é subida como se fosse uma coisa bem vertical. A coisa não é assim, é uma caminhada. É uma caminhada a pé. Até chegar à parte mais alta. Uma rampa que você, dando essa caminhada, quase não sente. É verdade que tem uma parte aí no final que tem tipo de graus de granito. Quantos degraus são mesmo? Um monte. Nem me lembro disso. Ele não vai falar. Como não fui, eu não posso te dizer, viu, gente? Mas São muitos degraus de granito. Quando chega até esses degraus, você começa a subida, calculando o tempo inteiro, por exemplo, saindo a 1, depois de meia-noite, chega às 4 horas, mais ou menos. Às 4 da manhã, chega onde? Lá em cima, na montanha? Chega lá em cima. Você sobe degrau, da 1 da manhã às 4 da manhã, você está subindo o degrau, para chegar no topo do Monte Sinai. Não, por favor, não todo assim. Não, os degraus fazem mas não parte. É o que você falou? Não, sim, mas demora 4 horas para chegar no topo do Monte Sinai. Demora 3 horas. 3 horas, tá, legal. Demora 3 horas. Eu preciso falar de uma coisa. A maioria dos turistas
que eu acompanhei durante toda a minha vida profissional nessa subida são mais idosos. São os mais idosos. Tem muitos que são mais de 60 anos. Que legal. Então, depois que eu tiver mais de 60, talvez eu pense fazem na essa cena. subida, chega lá com muita força, com muita felicidade, e com certeza não conseguem ter essa força em outros lugares, porque na verdade é questão de fé, questão energia, é uma coisa a energia religiosa, lá é muito é um especial. sonho chegar a essa terra onde desde criança a pessoa que tem 60 anos, desde criança sabe a história de Moisés, da subida, de falar com Deus, de receber os mandamentos, uma coisa que está na Bíblia, que está sempre em casa, uma coisa que está sempre nos canais religiosos que contam, nos programas, uma coisa que até nas escolas os professores ensinam desde criança, essa história. Então, quando chega esse momento da pessoa estar lá ao pé dessa montanha, carrega toda a força da sua vida para poder fazer essa subida, e conseguem mesmo. E você não imagina a quantidade de felicidade, quanto é a felicidade das pessoas no momento de chegar em cima. De ficar assim. Não, deve ser maravilhoso, mas tem que ter um preparo, né? Físico, emocional e mental. Com certeza. Né? E... Não é assim, vou logo ali no Monte Sinai e já volto. Não é isso. Não, porque tem gente que acredita que eles leem a teoria, mas também... e não sabe, né? Que tem que ter um preparo. Precisa de preparo, lógico. Com certeza, porque o total da altura do nível do mar é 2.800 metros. Acima do nível do mar. Acima do nível do mar. Isso quer dizer que o ar fica mais rarefeito e fica um pouquinho mais difícil de respirar. Por isso no inverno, por exemplo, sempre recomendamos para os passageiros de ter um casaco de inverno bem pesado, de roupa, sapatos também confortáveis, tênis para poder andar na areia, pedras também, de graus, de granito, até chegar lá no topo. Então tem que estar bem armado, preparado para fazer essa subida. Tá? E daí depois, quando volta, todo mundo descansa um pouco e daí continua a peregrinação no Egito. Vamos falar do Cruzeiro do Nilo? Você quer falar mais alguma coisa do monastério Santa Catarina, do Monte fazer Sinai? Um comentário final sobre isso, que não é obrigatório fazer a subida. Não, lógico. Eu fico no hotel dormindo, as pessoas do grupo foram. Porque pessoas podem pensar que sem poder fazer essa subida, a viagem não vale. Não é verdade. Não, a gente vai no monastério, reza. Ficar no monastério, pode ficar ao pé da montanha 1 hora, 2 horas, 3 horas, contemplando e vendo a montanha. Já está na montanha também, mas não precisa estar no topo. Sim, entendeu? claro. Então, é isso que queria comentar sobre a viagem a Santa Catarina. Vamos falar do Cruzeiro do Nilo agora. Aqueles templos maravilhosos ao longo do Cruzeiro do Nilo, porque a gente pega um navio, um barco super chique, e vai parando durante 4 noites e 5 dias, vai parando ao longo do Nilo. Né? Então, vamos começar pelo Templo de Ísis, o Templo do Amor, lá embaixo, uma viagem também no Nilo, um dos rios mais famosos do mundo, até segundo os estudiosos, é o mais importante do mundo, alimenta 11 países, esse rio. É mesmo? Eu não sabia tudo isso. Uau. Passa por 10 países, desde o nascimento no África, no centro da África, até chegar lá ao mar Mediterrâneo. Cruza 10 países. Se não tivesse esse rio, 10 países não teriam vida. Então é um rio muito, muito importante. Por isso que ele é sagrado, né? Alguns dizem é sagrado. E tem muita civilização, não só a egípcia, até as civilizações africanas que foram criadas ao lado desse rio. Segundo os científicos, na geografia, é o rio mais comprido do mundo inteiro. 6.770 quilômetros. 6.670 quilômetros, desde o nascimento em Uganda, no centro da África, Etiópia, até chegar ao mar Mediterrâneo. Passa por 11 países. Esse rio, no Egito, na parte do Egito onde fazem cruzeiros, onde faz viagem de barco, passa por várias cidades. Essas cidades e até os campos de agricultura onde acontece a navegação, as paisagens lindas que você pode ver, o Vale do Nilo aos 2 lados do rio, com as palmeiras maravilhosas, que são as tamareiras,
de produção da fruta de tâmara, que é bem típica, e ver também um contraste maravilhoso que tem o deserto. Uma faixa de verde, bem verde, do Vale do Nilo, e a seguir é o deserto, verde e amarelo. Então, são paisagens lindas. Eu acredito que 3, 4 mil anos antes de Cristo, essa paisagem foi assim também. Não mudou nada. Mas é lindo lá mesmo, é muito especial. Muito especial. Muitos barcos, Sim. muitos navios de várias categorias que fazem essa viagem. Em total são 280 barcos, 280 navios grandes que faz esse cruzeiro entre duas cidades importantes, Luxor e Assuã, entre as maiores duas cidades. Quando sai o navio, começa em Assuã, por exemplo, os turistas conseguem ver monumentos bonitos nessa cidade, a cidade de Assuã, e a seguir começa a navegação. De vez em quando para o navio numa cidade diferente, onde os grupos descem do navio para ver essa cidade, para aprender sobre a história dessa cidade, o templo que a cidade tem, etc. É interessante que, apesar de pouca distância entre uma cidade e outra, mas são deuses diferentes. É verdade, bem São diferente. deuses E os diferentes. templos também, bem diferenciados. Mostra que na altura tinha cultura diferente também, tinha variedade e riqueza cultural entre uma cidade e a outra, apesar de pouca distância. E continua a viagem assim, umas 4 noites, 4 dias ou 5 dias, mais ou menos, chega até a cidade de Luxor, que é a cidade mais rica de história e de monumentos. E é lindo, eu adoro. O templo do Serapis Bey, Luxor e Karnak, que eram 2 templos interligados, depois construíram umas casas no meio dos 2 templos, né? Já não existe mais. Ah, não? Tiraram? A Unesco, ir lá ver. Que ótimo! A Unesco tirou e agora tem uma avenida de esfinges que liga os 2 templos, o templo de Luxor e o templo de Karnak. Adorei. Custou muito dinheiro, fortuna, porque levaram bairros inteiros, casas inteiras de 3 andares, 4 andares, hospitais, escolas, mesquitas, igrejas, tudo foi tirado assim, e claro que reembolsaram os donos dessas casas e fizeram essa avenida entre os 2 templos que liga os 2 templos. Virou uma cidade monumental. Há quanto tempo que tiraram tudo? Na verdade, a obra começou quase 10 anos atrás. Uhum. E terminou? 2, 3 anos atrás já tá vendo? Pronto. Eu não vou para o Egito há 11 anos. Nem eu acredito. Gente, fui 14 vezes antes. Daí 11 anos, Saint Germain não pediu para a gente rezar lá. Mas agora o Rafat está aqui, nós estamos indo até o final do ano. Pois né? é. Em novembro a gente vai ter um super grupo. Exatamente. Bom, muito legal. Vamos falar sobre o templo de Luxor, que é o meu predileto, apesar de Karnak. Aquelas colunas, aquela cor do céu no pôr do sol, que fica tudo de maravilhoso, aquele azul celeste que vai ficando mais escuro, etc. E também eu gosto muito do museu ali de Luxor, que ele é pequeno, mas ele conta toda a história de Akhenaton, que é uma das energias da irradiação daquilo que nós aqui na Pax acreditamos, que é a construção de um mundo melhor, a forma onde nós temos, através da disciplina, de redimentar a nossa vida de uma outra forma, construindo assim uma maior força de expressão e forma mais leve realmente de alcançar os nossos objetivos. Então, como é que é a reação das pessoas ali em Luxor, de todos os templos ao longo do Rio Nilo? Tem o templo de Ísis lá embaixo em Assuã, tem os outros templos todos, Komombo, etc., do deus Edfu, Horus e tal. E quando chega lá em Luxor e Karnak, você sente alguma diferença ou cada grupo reage diferente em outros templos? Não, o templo de Luxor é diferente. O templo de Luxor é um dos templos mais antigos do Egito. É um templo construído no Império Novo da época faraônica, significa mais ou menos uns 1500 anos antes de Cristo. No Império Novo. Sim. Mas construído no lugar onde conta a história que tinha um templo no mesmo lugar. E é um templo muito, muito importante por causa disso. E também a visita turística, a visitação desse templo é diferente porque é o único templo que o governo egípcio, o Ministério do Turismo, permite visitação durante a noite. E assim sempre
sempre eu gosto sempre de levar as pessoas um pouco antes do pôr do sol para ver o templo durante o dia. Meia hora mais ou menos de visita, 40 minutos. Aí o templo fica iluminado já, porque entra a noite. Quando fica iluminado, é um sentimento diferente. É outro templo. É o mesmo, mas é outro. A energia é outra. Imagens diferentes, muito as colunas especial. ficam diferentes. Você fica no meio do templo iluminado durante a noite. É um sentimento fantástico. Você sente que está num templo na época faraônica. Você sente que vive o momento do passado. O momento quando verdade. o templo tinha as práticas religiosas, tinha a participação dos sacerdotes, a participação do povo nas orações, etc. É um templo também muito importante, porque nesse templo, apesar da religião dos egípcios da antiguidade, que é o culto de um deus que se chama Amon, o deus principal da cidade de Tebas, que hoje em dia nós chamamos de Luxor. Naquela época se chamava Tebas. Este deus principal, Amon, é o deus desse templo. É o deus do culto faraônico daquela época, mas ao mesmo tempo, dentro do templo, tem uma mesquita que faz parte do templo, que foi construída posteriormente. É uma mesquita que tem mais ou menos 900 anos de história, que faz parte do templo. E outra sala do templo também, que funcionou durante muitos anos como uma igreja. Então, o que tem o templo? Tem a cultura e a religião dos egípcios do passado, e tem as religiões dos egípcios de hoje em dia, do presente. Tem o cristianismo, o islamismo de hoje em dia, e tem a história dos egípcios da época faraônica. Por isso é um templo muito sagrado, muito especial. Importante. E para a gente aqui na Pax é o principal foco no Egito, fora os outros todos, claro, mas o Mestre Serapis Bey é o ser responsável pela paz planetária. A gente vai fazer um pequeno intervalo de 2 minutinhos e nós voltamos aonde o Rafat vai estar falando para você sobre as pirâmides, sobre a esfinge, sobre o museu, né, sobre o Khan el-Khalili, aquele bazar maravilhoso, que é uma confusão organizada. Então fica aí, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, escreve para a gente. Até já. TV Pax, transformando vidas. Pax TV, transforming lives. Conheça as essências vibracionais d'água. As essências d'água são manipuladas com água impregnada de energia e vibrações especiais. São sempre coletadas em regiões onde situações específicas acontecem. As moléculas da água captam e conduzem dentro de si a força e a energia potencial de tal circunstância. Cada uma das essências d'água nos traz a vibração certa que precisamos equilibrar e que a natureza nos concede. Você gostou? Venha conhecer outras fórmulas disponíveis. Garanta já a sua. Acesse o nosso site www.essenciasdagua.com. Essências d'água, para seu equilíbrio e bem-estar. Conheça a fórmula autoestima. Um olhar crítico muito violento causa danos à autoestima. Esta fórmula ajuda a tecer julgamentos mais equilibrados de como me avaliar. Assim, posso me comunicar melhor comigo. Gostou? Adquira já sua fórmula no site www.essenciasdagua.com. Essências d'água, para seu equilíbrio e bem-estar. TV Pax, transformando vidas. Pax TV, transforming lives. E voltamos com o nosso programa, O Mundo em Pax, hoje falando aqui a energia do Egito com o nosso querido amigo egiptólogo Rafat, que guia os nossos grupos lá já há bastante tempo, e esse ano de 2017 teremos um super grupo em novembro. Vai aí se preparando no seu coração, na sua mente, para que nós possamos estar juntos nesses templos de luz. Eu adoro a gente visitar os templos durante o dia, e depois a gente retorna em alguns à noite para ver o som de luz e som, né? E um do luz e som que eu mais amo é nas pirâmides. Então, conforme a gente falou antes do intervalo, eu gostaria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão com a gente agora via internet,
o que as pessoas sentem quando estão ali diante das 3 pirâmides. Porque desde criança a gente aprende sobre o Egito, e a imagem do Egito é sempre uma pirâmide e a esfinge. E ninguém se dá conta que são várias pirâmides, não são só as 3 da planície de Gizé, e ninguém sabe realmente a importância da esfinge. Então, vamos compartilhar com os nossos amigos. Primeiro, são 120 pirâmides. 120 pirâmides. O que você achou? Pirâmides. Pois é. Por enquanto. Todo dia eles acham mais uma, não? Estou falando... Não é todo dia, não, mas eles têm feito escavações, têm achado uma série de coisas novas. As pirâmides que descobriram até hoje são 120 pirâmides. Eu sabia, eu lembro que a gente foi visitar aquelas outras mais longe, lá, tem Mênfis e Saqqara, tem as 3, tem aquelas que é uma vermelha, uma amarela, uma preta, da Shur. Gente, eu estou precisando voltar, me atualizar. 11 anos atrás, minha memória não está lembrando tudo. Mas vamos lá, vamos compartilhar. A pirâmide de Gizé. As pirâmides de Gizé são as mais famosas e as mais importantes. E, na verdade, não passa um ano sem um novo estudo, um novo livro falando sobre estas 3 pirâmides, sobretudo. Eu posso dizer que todo tipo de ciência participou em decifrar as enigmas destas 3 pirâmides. Geografia, já tem estudos de geografia sobre as pirâmides. Astronomia, claro que tem astronomia sobre as pirâmides. Arquitetura, e até hoje essa arquitetura que está fazendo estudos não chegou a fazer uma teoria mais forte do que as outras, porque são várias teorias sobre como foram construídas as pirâmides, que é a pergunta mais difícil que todo mundo está Pois é, como é que elas foram construídas? Como foram construídas as pirâmides? A primeira pergunta que todo turista, quando eu levo no ônibus, quando chego lá na pirâmide, abro a porta, desce, olha as pirâmides gigantescas com blocos, cada um desses blocos chega a 15, 20 toneladas. Aí a primeira pergunta que sempre vem na cabeça da pessoa: como chegaram a construir isso? Como chegaram a carregar uma pedra com esse peso de 20 toneladas a uma altura de 100, 120, 140 metros? Então é uma coisa muito, muito enigmática, e por isso tem as teorias da construção das pirâmides. Estou falando de teorias, porque até hoje não tem uma realidade nisso. Ninguém chegou a dizer que, bom, tenho as evidências que as pirâmides foram construídas daquele jeito. Então, até a psicologia fez estudos, descobriram que uma parte da pirâmide, com as mesmas dimensões da pirâmide de Quéops, sobretudo, a parte superior da pirâmide tem uma energia muito forte. É muito enigmática, que uma pessoa com certas doenças psicológicas, passando uns minutos dentro de uma das salas que estão na parte superior dessa pirâmide, poucos minutos, cada dia assim, durante 30 dias, mais ou menos um mês, já está curada essa pessoa, já está curada da doença. Lindo, que legal. Os psicólogos que descobriram isso, estou falando de fatos científicos. Sim, eu sei. De experiências que os psicólogos que fizeram. Então, toda a ciência já tem. Eu comecei falando da geografia, que participou em tentar decifrar os segredos das pirâmides. Todos sabemos que os continentes, a divisão, a forma dos continentes do mundo, as Américas, América Latina e América do Norte, a Europa, a África, dá para entender que era um continente único, um pedaço único, unido. Não tinha mar, não tinha esse oceano que está separando o mundo antigo do mundo novo das Américas. Então, quando juntamos assim, vamos pegar algum mapa, por exemplo, e cortar com tesoura o mar e juntar os continentes de novo, você se encontra o que, fazendo uma linha assim com uma régua, uma linha vertical e outra horizontal, nesse mapa, o encontro é o mesmo ponto onde as pirâmides estão construídas, onde estão hoje em dia. Incrível. Com certeza, isso foi feito com noção de como é o mundo. Então, eles escolheram essa parte sabendo que está exatamente no centro do mundo.
isso é sobre a geografia, sobre a astronomia. Astronomia, por exemplo. isso. Vamos falar por da exemplo, constelação. Já que estivemos falando ontem na palestra que tivemos aqui na Pax sobre a astronomia e a civilização dos egípcios da antiguidade, eles usaram o conhecimento deles em muita coisa, inclusive na arquitetura e na construção das pirâmides. O lugar das pirâmides, o ponto destas pirâmides que eles escolheram antes da construção, são os 3 pontos que estão exatamente alinhados com as três estrelas que se chamam as 3 Marias, Marias. E com certeza isso significa que não foi nada de coincidência, foi feito de propósito, claro, sabendo isso. A constelação de Órion. A constelação de Órion. A entrada da pirâmide de Quéops, até hoje, qualquer pessoa entra, sai, mesmo os não profissionais, pessoas que não têm muito estudo profundo de astronomia, pode ver uma estrela bem brilhante, diferente das outras, que se chama a estrela polar. Uma estrela exatamente frente à entrada da pirâmide de Quéops. Então a entrada parece como um telescópio que permite ver essa estrela. As pirâmides Quéops, Quefren e Miquerinos são 3 nomes de 3 faraós da mesma dinastia. Essa dinastia é a 4ª dinastia. Só para ter uma ideia, essa 4ª dinastia é 2.500 anos antes de Cristo. Ou seja, estes conhecimentos todos têm mais de 4.500 anos. Incrível, não? Mais de 4.500 anos. Eu sempre falo uma coisa, que quando descobrimos que eles 4.500 anos sabiam isso, significa que com certeza esta sabedoria, este conhecimento é muito mais antigo do que isso, porque não pode ser o começo. Esse conhecimento tão avançado não pode ser o começo da busca e da procura e da pesquisa para aprender e conhecer o mundo e o universo. Claro. Eu queria te fazer uma pergunta, já que você vive lá e leva tantas pessoas lá, você já esteve dentro da Grande Pirâmide? Já. Várias vezes, trocentas vezes, né? O teu sentimento, a primeira vez que você entrou, e qual foi a reação das pessoas quando elas entram? Alguém que realmente teve alguma manifestação, alguma irradiação? Tem uma diferença você ficar do lado de fora e realmente entrar e ter uma experiência dentro da pirâmide? Olha, eu vou contar uma coisa um pouco, para mim, um pouco estranha. Uma pessoa que estava bem cansada da viagem, bem agitada, nervosa, não sei exatamente o que aconteceu, porque também são muitas horas de viagem, pega 2 voos, fica muitas horas de espera no aeroporto, de escala, etc. Mas chegou à noite, olha, amanhã eu preciso de qualquer jeito entrar na pirâmide de Quéops. Tem que dar tempo suficiente, tem que permitir visita no interior da pirâmide. A pirâmide, na verdade, eles permitem um certo número de visitas por dentro. Por dia, pois é. Por dia. Permitem 100 pessoas na parte da manhã, 100 pessoas na parte da tarde. Então, quem quer entrar tem que chegar com antecedência, tem que chegar cedo para ou para conseguir a sua vaga. Então, eu estava preocupado para não conseguir vaga, levantei bem cedo porque queria satisfazer os meus passageiros e comprei as entradas para todos. E aí essa pessoa que estava toda nervosa, era uma menina assim, mais ou menos 35, 37 anos, mas tinha o sonho de entrar na pirâmide por dentro. Essa pessoa, quando entrou na pirâmide, aquela que quase brigava com todo mundo a noite anterior e a parte da manhã, durante o café da manhã, saiu toda calma, com muita paz, dando abraços a todo mundo, tão feliz, sentindo uma alegria. Eu senti, ela falou para mim uma frase, não vou esquecer, que era o primeiro dia passei uma viagem de 2 semanas, de 15 dias. Ela falou: estes minutos que você facilitou para eu estar dentro da pirâmide valem a viagem toda. Olha, que maravilhoso. Vale a viagem incrível. toda.
Então, na verdade, é um sentimento muito importante, muito Claro. forte. Eu até hoje Eu nunca entrei na Gosto pirâmide. Eu muito. tive lá várias vezes, Gosto mas muito nunca de tive a pirâmide. vontade de. Mas as pessoas do grupo sempre entram e ficam, enfim, nessa sintonia, nessa energia. Queria que você falasse sobre. Eu te cortei? Você vai falar mais alguma coisa sobre dentro da pirâmide? Não, Queria que você falasse sobre a esfinge, porque quando você vê pirâmide, geralmente nos cartões postais ou qualquer imagem, tá a esfinge. E eu assisti uma vez um documentário, que eu não sei se é verdade, que a esfinge é mais velha, é mais antiga Na do que as verdade, pirâmides. na verdade, tem estudos que dizem é que a isso? esfinge não tem nada a ver com Khepri. Porque o que sempre foi falado que o faraó Khepri é o faraó que mandou construir essa esfinge. Ou seja, a esfinge tem 4.400 anos, mais ou menos 4.500 anos, que é a idade das pirâmides. Mas também tem os estudiosos que dizem que a esfinge não tem nada a ver com essa época e que é muito mais antiga do que as pirâmides, muito anterior do que as pirâmides. O que é a esfinge? A palavra esfinge, o que é? Esfinge é uma palavra grega, derivada de outra faraônica. Vocês sabem que os gregos que receberam a cultura egípcia como herança dos faraós. Chegou Alexandre o Grande, mais tarde Ptolomeus e os gregos e os romanos, para aprender e levar muita coisa da cultura faraônica para eles. Então eles deram nomes durante essa convivência com a cultura faraônica, deram muitos nomes aos templos, às estátuas, às cidades, aos faraós até. Então, inclusive Quéops, Khepri, Miquerinos são nomes gregos. Porque eles, em egípcio, Quéops é Hofo. Hofo. Khepri, Khafra. Khafra, o querido do deus Ra. Khafra. Miquerinos, Menkaura. Então, estes são os nomes faraônicos e os equivalentes que o mundo todo hoje em dia usa, que são os nomes gregos. A mesma coisa, esfinge. Esfinge é uma palavra grega derivada de outra faraônica, Shep's-Ankh. Você sabe Ankh? Sim, Ankh é a cruz da vida. Ankh é a vida. Tá? Shep's-Ankh significa a figura viva. A figura viva. A estátua, então, como os gregos chegaram lá, pensavam que representasse a um faraó vivo. Então é a figura viva do faraó. Então, esfinge significa a figura viva do faraó. É a única estátua do Egito inteiro que está esculpida, talhada, trabalhada na montanha mesma. Não é um bloco de pedra que foi transportado de um lugar para outro para trabalhar. Então eles chegaram na montanha, numa colina bem alta assim, e começaram a trabalhar para fazer essa estátua. E por isso é a maior estátua do Egito inteiro, 45 metros de comprimento, mais ou menos. Você acredita que dentro da esfinge tem alguma coisa? Galerias? A egiptologia diz que é uma estátua maciça, que não tem maciça. nada, maciça, que não tem nada. E agora, você sabe que tem os raios, os aparelhos que conseguem espiar o que Sim. tem por dentro, mas chega a poucos metros. A visibilidade desses aparelhos não chega até o final. E tem um estudo que diz que 500 metros debaixo da esfinge tem uma sala de granito que até dizem que tem muitos segredos, que pode ser uma descoberta tão importante, que revela muita coisa que desconhecemos hoje em dia, não só sobre a esfinge, mas sobre toda a cultura faraônica. Que incrível, né? E os faraós eram muito sábios, né? Porque eles acreditavam na ressurreição. Eu queria que você falasse sobre o escaravelho. Eles eram, que eu me lembre, se eu estiver errada, por favor, me corrija, né? Eles eram enterrados com o escaravelho no coração, não é isso? A energia do escaravelho significa o renascimento. O escaravelho é um bicho, um inseto. Sim, eu lembro. Mas para eles é um deus. É um deus, o deus Se chama escaravelho. Hebri. O nome dele é o deus Hebri, o deus escaravelho. Eles observaram uma coisa muito importante. Na época faraônica aconteciam as inundações do Nilo, as cheias do Nilo. Então todas as cidades ficavam alagadas de água, assim,
depois das inundações do Nilo, começava essa água a baixar pouco a pouco. E quando terminava essas inundações, eles observaram que o primeiro inseto que começa a sua atividade de vida, em comparação com todos os outros, até os outros pássaros, animais, etc., foi o escaravelho. E adoraram ele como Deus da atividade, da esperança, das ambições, o Deus que não cede, o Deus que nunca fica decepcionado, o Deus que sempre está com esperança de realizar as coisas. E claro que o escaravelho apenas é um símbolo. Eles não veneravam um inseto, não era um Deus no sentido de tal sagrado. E isso já falei ontem, durante a palestra, que os pássaros, os animais, os insetos, não eram deuses. Eram símbolos só para simbolizar um Deus com todos os poderes e todas as forças. Isso que tem a ver com o escaravelho. A ressurreição que você falou, os egípcios da antiguidade acreditavam muito na ressurreição e chegaram a essa crença eles mesmos, no sentido que são eles que chegaram a este conhecimento, porque eles repararam como é a natureza. Eles olharam para o movimento do sol, vigiaram o sol que nasce no lado oriental, bem fraco, lindo, assim, com uma iluminação bonita, todo mundo consegue olhar, e começa esse disco solar a ter movimento assim no espaço, no céu, que são as horas durante o dia, e chega um momento que esse sol fica velho e morre. Então eles acreditaram que é a vida do ser humano, nascimento, juventude e até a morte também. E eles repararam que essa morte, quando acontece, morre, desaparece e pouco a pouco chega esse sol na madrugada a renascer de novo. Renascer de novo, este renascimento para os egípcios era uma ressurreição. É por aí que eles entenderam e acreditaram que a nossa vida como humanos vai ter o mesmo ciclo também, vai ter um renascimento. E eles eram enterrados com os seus pertences, né? Eles enterraram a pessoa com tudo o que usava na primeira vida e muito mais. Porque eles acreditavam que eles iam voltar no mesmo corpo e iam continuar utilizando porque ele os seus teria objetos? no mesmo corpo outra vida eterna. Então eles enterravam junto com a pessoa toda a roupa que usava na primeira vida, todas as joias, os móveis, tipo camas, cadeiras, caixas onde colocava as joias e a roupa. Inclusive até colocava sandálias, tipo como Tutankhamon, sandálias dele em ouro, que fabricavam em ouro. Colocavam junto também até comida. Comida? Mas comida não estraga? Estraga, mas eles colocavam pouca comida como símbolo, não comida, porque a vida após a morte é muito mais, é uma vida infinita, é vida de eternidade. Então qualquer quantidade de comida não seria suficiente para essa eternidade. Mas eles só colocavam um pouco de comida para simbolizar que essa pessoa estará viva de novo, estará podendo consumir alimentação de novo. E, inclusive, uma coisa muito interessante, os reis, os faraós, sobretudo, colocavam estátuas pequenas assim. Se chama o Shapti, uma estátua de 10 centímetros, 15 centímetros, mais ou menos. Com quantidade das estátuas que colocavam no túmulo de todo o faraó, era 365 estátuas. Por quê? Uma para cada dia do ano? Uma estátua para cada dia do ano são as estátuas dos criados. Dos criados? Os criados, porque que tinham que servir o faraó na outra vida. Os faraós tinham tudo isso de criado? Não. Aos 365 dias, acaba de explicar, estou te cortando antes. Na verdade, o faraó era Deus. E tinha isso e tinha mais. Sim. Criados que trabalhavam fazendo tudo para o faraó com muito amor. Sim. E preciso dizer que não eram escravos. Eram pessoas que trabalhavam para Deus, com amor. Então, 365 dias, cada um passava o ano inteiro a se preparar para trabalhar um dia, para atender o faraó, servir o faraó, para o faraó ficar satisfeito, feliz e tal. Então, no túmulo, eles colocavam de tudo, inclusive colocavam as pessoas que iriam acompanhar o faraó.
o faraó fica, vai ter a ressurreição e a vida eterna. E para essa vida eterna, eles precisavam colocar um corpo eterno. E um corpo eterno precisava ter a mumificação, precisava ter um corpo embalsamado, porque o corpo que não está embalsamado não teria eternidade. Daí veio a ideia da mumificação, de embalsamar os corpos. E por isso conseguiram chegar a esse conhecimento de embalsamar os corpos, mumificar as múmias, etc. Inclusive, a gente visita o Vale dos Reis, né, lá ali em Luxor, que tem aquelas tumbas grandes lá, que todo mundo vai visitar. Na cidade de Luxor, na parte ocidental da cidade de Luxor, um pouco, quase meia hora de carro, sai do Vale do Nilo, entra no deserto, meia hora mais ou menos, tem vários vales. O vale dos reis, o vale das rainhas, o vale dos nobres. O que significa vale? É um espaço enorme entre as montanhas, onde eles descobriram muitas tumbas, muitos túmulos. E por isso esses túmulos que estão nesse vale se chama o Vale dos Reis, porque todos os túmulos são de reis. Se chama o Vale dos Nobres, porque o vale tem todos os túmulos só de nobres. O Vale das Rainhas, só das rainhas, etc. E uma coisa importante eu preciso falar para você, sobretudo para você, Carmen, que não pode ter medo da morte na época faraônica. Porque os faraós, os egípcios antigos, não tinham morte. E até a palavra morte eles não usavam. Eles usavam a passagem, a ida a outro mundo. Eles faziam o túmulo, até a palavra túmulo não usavam a casa da eternidade. Então, eles apenas passavam de uma vida para outra. E quando o faraó começava a governar, começava a mandar fazer todas as coisas do túmulo. O túmulo e todas as coisas que tinha que colocar no túmulo. Então, eles faziam isso com prazer, com felicidade. Tão felizes que vão para o mundo de Osíris, que é o mundo do Deus. Vão para estar junto com Deus. Como hoje em dia os cristãos, os católicos, que dizem que vai estar junto com Deus, ao lado de Deus. Então eles faziam isso com muita felicidade. Tá? Muito bom. E tem uma única rainha, faraó, né? Faraona, que foi a que você falou ontem, a Hatshepsut, que foi a primeira mulher feminista. Adorei a sua colocação ontem. Rapidinho, porque o tempo aqui você vai ter que voltar enquanto você estiver no Brasil, porque hoje é pouco tempo, uma hora não dá conta de compartilhar tanto conhecimento. Hatshepsut é uma rainha de uma história muito interessante. É a primeira mulher feminina que pensou que tem as mesmas possibilidades de poder ter todos os direitos do homem, de poder governar. Por que o faraó tem que ser o rei, tem que ser homem? Por que o faraó tem que governar? Por que o faraó que tem que decidir a política do país? Por que o faraó que tem que fazer as reuniões com os governantes de todos os estados do país? E por que a mulher não? Ela nasceu contemplando isso quando era criança no palácio do seu pai, o faraó, e quando faleceu o pai dela, ela de repente declarou que quer governar o país. Aí levantou uma briga com o irmão, que não pode, que tem que ser homem para governar o país. Os sacerdotes também ficaram chocados com essa opinião dela, e ela lutou utilizando todas as armas femininas, inclusive usou a arma feminina do carinho, a arma romântica. Aí foi de um papo romântico com o irmão e convenceu ele de se casar com ela. E se casou com o irmão e participaram no poder os dois juntos. Era normal, na época faraônica, um príncipe se casar com uma princesa. Pelo amor de Deus, hoje em dia é uma confusão isso, né? Mas tudo bem. Vamos falar do 5 mil anos atrás. Atenção, vamos voltar na história. Casavam mesmo um príncipe, uma princesa, um rei, uma rainha. Casavam quando são irmãos, podia ter esse casamento. E acredito que outros povos também tinham o mesmo, porque não queriam misturar o sangue da família real com o povo, com a massa. E aí o que aconteceu? Quando ficaram os dois no trono do país, começou a briga de novo. Ela, para resolver esse problema de vez, matou o irmão
e ficou sozinha no trono do país, governando 20 anos, que se considera os melhores anos da história do Egito. Ai, que sucesso! Os melhores anos da história do país. Que Foi bom. a única mulher que teve o título faraó. A legal. rainha faraó. Até me arrepia. Não sei, eu gosto faraó. muito daquele Ou lugar. faraona, não sei como. Faraona, acredito eu. Ou faraó mesmo, também não sei. Ô, Rafat, aqui, olha, o tempo acabou, gente, não estou acreditando. Você vai voltar, Correio né? Por mesmo, quarta-feira correio podemos mesmo. te convidar novamente, enquanto você estiver Bom, aqui? eu vou tentar Vamos porque ver. estou muito feliz de estar com os ouvintes da família Pax e com certeza vou me esforçar para... Vamos porque fazer outro tem programa, porque você tem coisa tanto na agenda, mas eu vou conhecimento. voltar. É tão difícil a gente encontrar alguém que realmente curte o que faz, que ama o seu trabalho, como o Rafat. Como ele é amigo nosso há muitos anos, ele faz parte da minha família terrena e da família Pax, eu posso dizer, e é bom a gente aproveitar o seu conhecimento para as pessoas que ainda não foram saber o que esperar lá. Né? Porque o Egito, apesar de tudo que acontece nos meios de comunicação, é um local seguro, é um local sagrado, é um local que cada um tem o seu processo de transformação e na hora certa nós estamos no lugar certo, passando pelo nosso crescimento individual, chegando à nossa conexão com o nosso eu e com Deus. Né? Eu queria que você deixasse a sua mensagem para os nossos amigos. Minha mensagem para todos os ouvintes de nós nesse programa, que o Egito é a nossa raiz, é a raiz de toda a humanidade. Que pelo menos uma viagem para visitar e conhecer os nossos antepassados, os vossos e os meus. Então é muito importante pensar em conhecer as pirâmides, em encontrar com você mesmo, lá na terra dos faraós, onde todos algum dia nascemos. Tá? Muito feliz de estar com vocês e espero estar outras vezes com vocês. Amém. E a gente se vê no Egito em novembro de 2017, com você que está assistindo e sentiu o chamado. Tudo começa no coração. Primeiro você faz um passaporte e coloca no coração. O resto, o Deus organiza, né? Na hora certa estaremos juntos, com certeza. Obrigada, Rafat. Obrigada a você que acompanhou com a gente no nosso programa de hoje. Lembre-se que o mundo melhor, mais consciente, saudável, próspero, feliz, com muitas viagens pela Mãe Terra e principalmente ao Egito, começa com as nossas escolhas a cada dia. Começa comigo, começa com você. Até o próximo programa.